Budismo, inicialmente, a gente chama budismo só, né? E depois de um certo tempo, virou assim, a pessoa vendo o budismo, não é algo que tem a ver com o nosso dia a dia. A pessoa acha que o budismo é algo místico, algo é só no altar, algo é só no templo. O budismo perdeu a função dele de poder auxiliar as pessoas no seu dia a dia. Isso é muito lamentável, né? Então, mais ou menos, acho que quase 100 anos, não chegam aos 100 anos, né, atrás, e houve um grande mestre no passado, né, naquela época, surgiu a ideia de chamar budismo como budismo humanista. Tá? E na época, nosso fundador da ordem Fo-Guang-Shan, o venerável mestre Xing Yun, ele era jovem, né, era monge, né, jovem, né? Então ele topou muito essa ideia, né? E ele é grande propagador dessa ideia. E quando ele chegou em Taiwan, quando ele tem a oportunidade de fundar o seu próprio monastério, que chama Fo-Guang-Shan, Montanha Luz de Buda, e ele colocar esse termo budismo humanista como objetivo, como um termo que a gente usa para essa divulgação do budismo. E talvez você vai perguntar, por que budismo humanista? Por que não só budismo? A gente sabe que Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, ele era príncipe na Índia, né, atual Nepal, aquela região Nepal. Ele nasceu no mundo humano. Ele cresceu no mundo humano, ele se iluminou no mundo humano. Para quem que ele ensinou? Para a humanidade. Buda Shakyamuni, ele não ensina para os animais, ele não ensina para outro reino, ele ensina para a humanidade. Por isso, não é errado a gente chamar budismo humanista. Até é melhor ainda para que pessoas saibam que tem a ver comigo, não é só morte. Muitas pessoas só procuram monge quando houver óbito. Na verdade, a gente tem que aprender, a gente tem que praticar, para que quando a gente morre, a gente sabe qual é a direção. Quando já morreu, já era, né? Já é tarde. E por isso a gente chama humanista. O venerável mestre Xing Yun sempre fala aqui, e aí? Se a pessoa perguntou a ele, budismo humanista é diferente com outros budismo, outro tipo de budismo? Na verdade, não importa se é o tibetano, se é Theravada, outro tipo de Mahayana, ou, Terra Pura, tal, todos são humanistas. Não importa se é tibetano, se é Theravada, né, se é japonês, coreano, né, todos são budismo humanista. É um termo só, né? O tibetano, ele ensina para o humano, não é? Então, Terra Pura também, outras linhagens também ensinando, voltando para a humanidade. Então, cabe, né, esse nome, budismo humanista. E uma vez ele falou também, junto com um bispo lá em Taiwan. E aquele bispo falou que assim, nossa, muito legal esse termo, né, humanista. Eu posso chamar meu católico como católico humanista. Por que não? Porque é voltado para a humanidade. Então, qual é o conteúdo, então, do budismo humanista? É igualzinho ao que o Buda ensinou, né? Mas, para simplificar, o venerável mestre Xing Yun falou assim, 3 boas atitudes. Fazer o bem, né? Falar o bem, pensar o bem. Não é muito fácil? Fácil, muito fácil, mas não é tão fácil de poder exercer, né? Fácil de falar, fácil de decorar. Agora, é fácil de praticar? Depende, né? Muito fácil para algumas pessoas, mas muito difícil para muitas pessoas também, né? E fazer boa ação. E temos corpo físico. Como você utilizar o seu corpo físico para melhorar a sociedade? Você dá apoio para a pessoa, abraçando ou estender a sua mão para as pessoas, né? Fazer qualquer ação benéfica para as pessoas, para melhorar a sociedade. E dizer boas palavras.
não falar besteira, não espalhar boatos, falar palavras de encorajamento para a pessoa, falar a verdade, não mentir, né? E tem bom pensamento, né? Tem pensar o bem, né? Tem a boa intenção, né? Pensamento é intenção. Então, essa boa intenção ajuda você a gerar também boa ação e boas palavras. É importante. Tem pessoa que ele não tem condição de ir até pessoas para fazer boa ação, ele não tem condição de chegar até pessoas, a palavra dele, mas pelo menos com a boa intenção, ele não causar problema para outras pessoas. Pelo menos ele desejar bem, ele rezar bem para outras pessoas, né? É importante. Ou tem pessoas e ele faz boa ação, dizer boas palavras, mas ele não tem boa intenção. Ele faz essa boa ação, tem outro segundo, ele faz essa boa ação ou ele diz essas palavras com segunda intenção. Isso também é muito ruim, né? Então, para purificar o nosso corpo, a mente ou a nossa alma, né? Para purificar tudo isso, a gente tem que ter esse três junto, tripé, né? Faça boa ação, dizer boas palavras, tenha boa intenção. Isso é o resumo, um jeito de Venerável Mestre Shin explicar qual é o conteúdo de prática do budismo humanista.